essa paisagem cinematográfica atrás, nós vamos conversar com a Dulcinéia Catarina, que além de realizar um trabalho esplendoroso nos territórios do COA, é também escritora. Dulcinéia, por que o título Pensar o Interior? José Carlos, porque é mesmo preciso pensar o interior do país, o interior de Portugal, e pensar também nas nossas inquietações, fazermos uma reflexão, um apelo àquilo que são as nossas pretensões para o nosso território, para a nossa vida, para a nossa posição enquanto profissional, na sociedade, na economia, na política. O papel da mulher é muito importante e eu, nessa qualidade de mulher, sinto-me também com esse dever, essa responsabilidade de partilhar esse pensamento, já que fui desafiada para o fazer. Eu sou mãe de 2 meninas que vivem nestes territórios do interior. E quero também transmitir, através deste livro, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nestes territórios do interior de Portugal se vive com intensidade, se vive com qualidade de vida, com segurança, com paz e com acesso aos serviços que nós, no nosso dia-a-dia, mais necessitamos para estarmos tranquilos na qualidade de pais e de responsáveis pela vida das nossas crianças. Depois, do ponto de vista mais de política pública, porque há um olhar efetivo sobre essa componente da política pública, é a qualidade da portuguesa que pensa que há uma injustiça muito grande ao nível da coesão dos territórios. Nós vivemos num país que tem uma visão muito litoralista, em que os territórios do interior tantas e tantas vezes são descurados do ponto de vista do investimento público e de uma distribuição harmoniosa de pessoas e de investimento público. Nós que estamos no interior temos que trabalhar o dobro para mostrar metade daquilo que acontece no litoral. Daí que é possível nós revertermos esse paradigma atual que nos tem constrangido em termos de desenvolvimento, e é importante pensar e pensar com soluções. Estamos a fazer uma nova zona industrial, estamos a contemplar também o apoio ao turismo. Portanto, não é um livro crítico, é um livro que, na minha modesta posição e opinião, apresenta algumas sugestões. Portanto, será um parco contributo daquela que vive, que trabalha, que tem responsabilidades na qualidade de educadora e que assume outras responsabilidades e que quer aqui ficar nestes territórios do interior, porque afinal aqui eu nasci, estudei fora, mas voltei, regressei, aqui me sinto bem. E que me sinto naturalmente com vontade de também lutar, contribuir para este território e contribuir para o seu progresso. Através da vossa fantástica equipa, vocês vão poder conhecer zonas magníficas destes territórios do interior, vão poder vivenciar aquilo que são experiências inesquecíveis e de paisagens arrebatadoras do ponto de vista turístico, e vão poder também conhecer empreendedores, gente com visão empresarial, gente com estratégia para este território, da mesma maneira que também certamente conhecerão políticos desta nova geração que tanta falta fazem no país e no mundo, não é? Esses políticos que têm também um pensar crítico e estratégico e que querem contribuir com a cooperação, com a união intermunicipal para o bem de todo este território. Nós também somos banhados por 3 rios, o rio Águeda, o rio Coa, com todas as suas potencialidades, que têm também as gravuras associadas, e o rio Águeda, que tem miradouros, como eu disse, naturais, impressionantes. Portanto, nós queremos transmitir, eu através deste livro assim o quis fazer, quis fazer alguma partilha de inquietações. Eu fiz este livro desafiada pela editora, Caminho das Palavras. Na altura eu estava num momento muito difícil da minha vida, particularmente dos mais difíceis da vida, porque tinha acabado de perder a minha fonte de inspiração, o meu avô, que sempre me dizia, ao ler os meus artigos e ler as minhas crónicas, que eu sempre gostava de partilhar com ele, e que me dizia, eu sempre achei suspeito porque era avô fala da neta com orgulho, e que ele dizia: tu ainda vais escrever um livro. E claro que aquilo a gente sente com o amor, com o carinho que o avô diz, essas palavras,
Mas também dizia uma sábia frase que é da autoria do Saramago, mas preferida na intensidade, na voz profunda do meu avô, que era: não tínhamos pressa, mas não percamos tempo, e tu ainda vais ter um livro. Essas palavras, claro que sempre as recordarei com boa memória, mas passado poucos meses ser contactada por uma editora a desafiar-me para publicar um livro das minhas crónicas, o conjunto das crónicas, bem, aquilo foi de um impacto gritante aqui no meu coração. Tremi, como deve compreender, a emoção acometeu-se de mim, mas claramente que disse que sim. Se esse era o motivo, tinha que honrar essa memória e filo em memória do meu avô, e dedico naturalmente à minha família, que são aqueles que também me inspiram, e a todos aqueles que fazem parte da minha história de vida, com quem aprendi e com quem tenho aprendido e com quem pretendo continuar a aprender. E depois olhar também para gente inspiradora, como é o vosso caso, que decidem deixar o Brasil por algumas temporadas para virem conhecer detalhes, encantos e recantos do nosso país. Também acredito que vos sinto como uma fonte de inspiração, porque eu acho que não é assim é Portugal, mas assim é que é a gente que faz Portugal grande, é essa ajuda, essa colaboração preciosa na divulgação do nosso país. Muito obrigado sempre pelo carinho e pelo incentivo, né? Incentivo este que falta muito de órgãos que poderiam nos incentivar, e não só a nós, como a outros brasileiros que são apaixonados por esse país, mas torcemos e abrimos o caminho para que isso aconteça. Nesse tocante, na sua visão, falta algo do governo português, dos órgãos que divulgam, promovem o turismo de Portugal fora do país? Falta algo a fazer para divulgar mais o interior? Falta. O caminho está-se a fazer nestes últimos anos, talvez nestes últimos 2 anos, vê-se que há aqui a pandemia veio trazer, portanto, no meio da vulnerabilidade e da inquietação do momento, veio trazer também algumas oportunidades. E é assim que o povo português e o povo brasileiro também o sabe ser: resiliente, combativo. Então nós viemos mostrar, numa altura tão periclitante e tão preocupante, que aqui, nestes territórios, face a este sossego, esta paz, esta tranquilidade e esta baixa densidade, há oportunidade. Portanto, do ponto de vista depois mais da política pública e orientando para uma visão um pouco mais crítica, falta muito por fazer no âmbito da coesão territorial. Trancoso é uma terra histórica, cheia de monumentos, de lendas, de tradições, de importantes figuras históricas. Está aí uma apaixonada pelo seu território. Muito obrigado. Relatos no feminino, um conjunto de inquietações, um olhar sobre o interior de Portugal, uma mensagem de esperança que lerei assim que retornar ao Brasil, porque você já sabe que a nossa correria é grande. Sempre com vontade de regressar, claro. Sempre, principalmente a esses territórios do COA que tem me deixado assim surpreso e cada vez mais apaixonado. Se você quiser adquirir esse livro, qual é a forma mais fácil lá no Brasil, hoje com as tecnologias? Hoje através das plataformas online para aquisição, na FNAC, na Bertrand, na plataforma UC, Bertrand, portanto está disponível para aquisição online, e depois, oxalá me seja possível, um dia ir eu ao Brasil apresentar à nossa comunidade, não é? Que temos aqui esse elo de ligação, essa história que também nos une, este livro, este Pensar o Interior. Eu já deixo aqui o total apoio para que você assim que desejar, não é? Daremos o apoio em toda a mídia, como em toda a comunicação social e instituições portuguesas, para que você divulgue, não é? E leve esse seu livro, porque os imigrantes quase que numa totalidade, não é? Saíram do interior do país. E hoje, através dos filhos, dos netos, não é? Também querem saber um pouco da história, da onde eles nasceram. Será
muito bem-vindo no Brasil o seu livro, nós aguardamos. Eu tenho tido algum feedback de alguns imigrantes que adquiriram o livro e que me mandam uma mensagem não só de saudade para voltar às suas raízes, às suas origens, como também aquela mensagem de felicitação, porque é bom sempre vermos pessoas com vontade de trabalhar por estes territórios. Nós somos poucos, todos juntos, ainda somos poucos, mas vale a pena continuar a trabalhar assim em união. É por isso que eu tenho sempre dito, territórios do COA têm sido mais uma grata surpresa. Jamais deixaremos de vir a Portugal sem visitar uma das vilas, cidades, aldeias históricas. Fica aqui o meu convite para que você também faça o mesmo. Minha Descoberta poderá ser o seu próximo destino através da Galtour. Afinal, assim é Portugal.